HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Bem-vindos a este seu programa DX. Receba um forte abraço da sua amiga Eunice Carvajal e uma saudação muito especial para todos os brasileiros que estão celebrando a sua festa pátria. E depois de um verão de muito calor, como o que tivemos aqui no Equador e muito seco, finalmente iniciaram as primeiras chuvas, mesmo que ainda estamos no verão aqui no Equador. Setembro ainda é considerado um mês de verão na região andina e o verão vai até novembro na região litoral ou costa. Esse clima, agora um pouquinho mais úmido, é talvez um pouco mais agradável que este quente e seco. Bom, o calor que nós tínhamos aqui era de 18 graus, 16 graus, até 20, 22 graus aqui na cidade de Quito. Isso é muito calor, sobretudo pelo sol tão forte que chega até nós. Mas, como eu disse, começou a chover um pouquinho nas tardes, mesmo que no horário da manhã ainda está fazendo muito calor. Mas esta mudança de clima para muitos é muito agradável, pois já não sentem esses sufocos, esse clima agobiante, calor muito forte, enquanto que outros estão sentindo a falta do sol nas tardes. Mas que bom, não? Que Deus fez o clima variado, que fez com que não seja todos os dias um igual que o outro. E nesse friozinho que nas tardes estamos sentindo e quando chove, que coisa mais gostosa de tomar um café bem quentinho, recém-passado. Ah, que delícia! E é que o café é uma das bebidas mais conhecidas e mais populares no mundo inteiro. Mira que tú nos capitales, tú nos capitales, tú nos capitales, tú no vuelves a sentir. Como na maioria das histórias e dos contos, que iniciam muitas vezes de uma forma muito feliz e depois tem tantos problemas e depois novamente tem um final feliz, assim mais ou menos é a história do café. O café que sofre um processo desde quando se pegam estes grãos de café da árvore e logo são torrados e moídos e depois se passa água quente por cima. Se a gente fosse um grão de café, fosse muito grande o nosso sofrimento, mas o resultado ao final é uma bebida gostosa. Alguns países, como nos países asiáticos, até se costuma beber o café frio, como um tipo Coca-Cola, uma coisa assim, como um estimulante para trabalhar melhor, e muitos outros usos que se dão ao café. Tem muitos pratos gostosos também que se fazem com café. Não se sabe exatamente quando foi que o café chegou a formar parte da história da humanidade. Se fala que mais ou menos ao redor de uns 1100 anos atrás se começou a utilizar este café. Os árabes, que são os que inicialmente utilizaram este produto, dizem que foi Alá quem enviou a Mahoma para ajudá-lo em suas preocupações e muito trabalho ao arcanjo Gabriel para lhe oferecer um pouco de conforto com uma bebida negra como a pedra negra do caoba. Esta bebida foi tão reconfortante para ele que a chamou de Kawa, que quer dizer excitante, energético e vigorizante. Agora, os cristãos dizem que foi mais ou menos ao redor do ano 1440 que um pastor de cabras que vivia na Etiópia observou que suas cabras se mostravam especialmente agitadas quando comiam dos arbustos de uma árvore chamada café. Este pastor contou sua história a uns sacerdotes que prepararam uma brebajem com aquele estranho fruto, cujo resultado foi assombroso. Comprovaram que diminuía o sono, que aumentava a sua lucidez e acrescentava a energia. Rapidamente, esta bebida criou muitos adeptos no mundo inteiro.
O café tem agora tantas pessoas que gostam desta bebida que até o poeta Talleyrand, que viveu do ano de 1754 a 1838, escreveu um verso a esta bebida. Preto como o demônio, quente como o inferno, puro como um anjo e doce como o amor. As estatísticas nos dizem que cada dia se bebem em todo o mundo mais de 100 milhões de xícaras de café. Para o ano de 1100, na Península Arábica se cultivava café, o torravam, o ferviam e elaboravam brebajem conhecido como guaja ou guagua. Os árabes fizeram todos os esforços necessários para evitar que os outros países também conseguissem estes tão preciados grãos. Porém, na metade do século XV, algumas sementes de café foram tiradas da Arábia e seu cultivo se estendeu pelo Cairo e todo o Império Turco. Em pouco tempo surgiram em La Meca as primeiras cafeterias, chamadas de coffee houses, como pontos de encontro para os peregrinos muçulmanos, que bebiam café como substituto do vinho. Nos anos de 1600, as sementes foram levadas ao sul da Índia, e daí, quase paralelamente, em 1607, à América. Para finais do século XVI, o café já viajou pelo mar Mediterrâneo desde Cairo e através dos portos de Gênova e Venécia para formar parte do Renascimento em Itália e Europa. Para finalizar o século XVII, o café em Europa era muito popular. Em 1652, se estabeleceu o primeiro café em Inglaterra e depois em cidades como Amsterdã, Paris e Viena. O cultivo do café em América se iniciou em 1723, quando Gabriel Mathieu de Clieu, capitão de infantaria da Marinha Francesa, traslada um pequeno cafeto até o jardim da sua casa nas Antillas Espanholas e Jamaica. Os portugueses levaram o café ao Brasil e, paralelamente, na metade do século XVII, os espanhóis o levaram para Guatemala, Porto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colômbia e Equador. O café contém uma substância chamada de cafeína, que em algumas pessoas produz um efeito estimulante transitório que normalmente passa em poucas horas. Essa substância também pode diminuir a sonolência, a sensação de fadiga e dá a algumas pessoas uma sensação de euforia e bem-estar. Também tira alguns tipos de dores de cabeça, melhora o risco coronário do coração, acrescenta a diúresis e também, segundo alguns, acrescenta os níveis de cálcio nas células, possui vitaminas do complexo B, é uma fonte de potássio e, se a gente toma no momento que é recém-feito, ele tem também substâncias antioxidantes. A inícios do século XX, o investigador Roselius conseguiu extrair a cafeína sem modificar a cor, cheiro ou sabor desta bebida. O café descafeinado atual não deve ter mais de 0,1% de cafeína. Na história da humanidade existem alguns personagens que não conseguiam viver sem uma xícara de café. Um exemplo disto era a imperatriz Sisi. A bela esposa do imperador austríaco Francisco José era adicta. Ela precisava todos os dias o sorvete de café que lhe trouxeram os diplomáticos austríacos desde Turquia, e ela acostumava acompanhar isto com uma essência de violetas. Também Madame de Sévigné, escritora francesa a quem se lhe atribui a invenção do café com leite. Também Honorato de Balzac, autor da Comédia Humana, dizem que para escrever aquele livro bebeu mais de 50.000 xícaras de café. Também se diz que Madame Pompadour, quem impulsou a fabricação da porcelana de Sèvres, foi quem introduziu a correta costume de beber café numa xícara de porcelana.
E a verdade é que o café tem muitos amigos e inimigos. Alguns nos dizem que é péssimo para a nossa saúde tomar uma xícara de café. Outros a defendem. Eu não quero entrar aqui nesse tipo de polêmicas. Você, com seu médico, pode consultar ou com sua igreja se você deve ou não deve tomar uma xícara de café. Mas temos que reconhecer que o café tem sido um dos produtos que a América Latina tem exportado durante muitos anos e que tem uma grande tradição muito ligada à nossa terra. E de passadinha aproveitamos para escutar esta melodia Oxalá que chova café, da autoria de Juan Luis Guerra, um dominicano, ou seja, da República Dominicana, que foi uma estrela do espetáculo interpretando este tipo de melodias chamadas de estilo bachata, e que com a graça de Deus agora ele é também um filho de Deus que está muito envolvido com as atividades da sua igreja. Em dias passados, a jornalista Magali Prado fez uma entrevista para uma pessoa já conhecida pelos nossos ouvintes, o jornalista Célio Romães, quem, como ela mesma comenta aqui, virou jornalista porque era um dexista muito apaixonado sobre as ondas curtas. Esta entrevista foi realizada a respeito das ondas curtas e foi publicada no jornal Agora. Houve uma grande repercussão desta entrevista e muito interesse e vamos compartilhar algo desta entrevista. A jornalista perguntou para o nosso amigo Célio Romães o que são as ondas curtas. São faixas de radiodifusão, assim como o AM e o FM. Elas têm características especiais de propagação e por isso são utilizadas para a emissão a longa distância. As frequências de ondas curtas são disponibilizadas nos receptores em faixas de metros. Então, temos os 13, 16, 19, 25, 31, 49 e outras faixas. Geralmente, em aparelhos analógicos, elas são indicadas no dial por OC ou SW, que é a abreviação de shortwave. Uma frequência de 9.575 kHz, por exemplo, está inserida na faixa de 31 metros. Num receptor digital, basta apenas digitá-la para captar a emissora. Qual a diferença das outras ondas? Uma emissora de ondas curtas é captada no mundo inteiro. Dependendo de sua potência, pode ser ouvida nas Américas, África e Europa. Ela não precisa de concessão do governo, por exemplo, da Nigéria, para ser ouvida naquele país, o que é exigido em AM. O sinal de FM é limpo, mas limitado, pois vai em sentido reto, diferente das ondas curtas, que batem na ionosfera e retornam, viajando milhares de quilômetros. Então, fica mais fácil usar ondas curtas que atingem diversos países de um modo simples e ágil. Como sintonizar ondas curtas? O primeiro passo é adquirir um bom receptor. Geralmente, as lojas de galerias de grandes cidades têm receptores dos mais simples aos da ponta. O ideal seria adquirir um digital. Um excelente receptor custa em torno de R$700. Mas existem os mais simples, que são encontrados por R$150. Além da antena telescópica, os radioescutas usam antena externa. Alguns receptores são vendidos com uma antena de carretel de 5 metros, que melhoram os sinais das ondas curtas. Com o tempo, o radioescuta iniciante passa a conhecer outras maneiras de melhorar a recepção, principalmente na parte técnica, com a montagem de antenas e filtros para ruídos. Qual o melhor horário para ouvir ondas curtas? Depende da faixa. Algumas são ouvidas muito bem pela manhã, outras à tarde e praticamente grande parte delas à noite. A faixa de 13 metros tem excelente propagação durante todo o dia, enquanto que 25 metros alcança grandes distâncias à noite. Quais as dificuldades para se ouvir ondas curtas? Na minha opinião, diz o jornalista Célio Romães, são as interferências externas,
vindas de outros aparelhos, televisão, lâmpadas fluorescentes e computadores. O ideal seria residir em casa com espaço para montar uma boa antena e, se possível, longe das interferências. Quem reside em apartamento, como é meu caso, deve esticar um fio de cobre na janela. Quem escuta ondas curtas? Milhares de pessoas. Em alguns países, 75% da população tem receptores com faixas de ondas curtas, como é o caso da França e Hungria, sem falar nos países do terceiro mundo, como o Brasil. Qual a emissora que pode ser sintonizada no interior do Amazonas ou Pará? Uma de ondas curtas. Emissoras como a Aparecida e Bandeirantes são muito captadas em pequenas cidades da própria região sudeste. Afora isso, existe um grupo de pessoas que escutam ondas curtas por hobby. São os dechistas. Vem da sigla de X, D de distância e X de desconhecido. Um ouvinte de ondas curtas pode chegar facilmente a ser um dechista. O dechista é aquele que não se contenta apenas em ouvir um bom programa. Ele usa meios técnicos e usa cálculos de propagação para ouvir uma estação das Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné. Por exemplo, a emissora de Honira, capital das Ilhas Salomão, pode ser ouvida no Brasil no nosso inverno. É que haverá um caminho noturno entre os dois países, lá é noite e aqui é manhã. Então, sem a presença do sol, há a propagação. O objetivo do dechista é ganhar uma confirmação das emissoras. Ele manda um relatório com dados técnicos e recebe da emissora um cartão, chamado QSL, que é a confirmação. É o seu troféu. Os dechistas e radioescutas são muito bem informados sobre tudo o que se passa no mundo. Os clubes de dechistas são muito organizados. A jornalista Magali Prado pergunta: o que a programação apresentada em emissoras de ondas curtas oferece? De tudo, responde o jornalista Célio Romães. Desde filatélia até músicas de países completamente desconhecidos do planeta. A Rádio Havana, Cuba, transmite informações sobre a política mundial na visão de Fidel Castro. O mesmo ocorre com a Rádio Internacional da China. As duas emitem em língua portuguesa. A Rádio Romênia transmite excelentes programas, também em português, sobre a história, cultura, folclore e cotidiano daquele país. As grandes emissoras sempre noticiam tudo o que ocorre no mundo. É o caso da BBC, Voz da América, Rádio França, entre outras. Também temos o cotidiano de países como Equador, Peru, Bolívia e do próprio Brasil. Um programa chamado Mundo Solidário, levado ao ar pelo Rádio Exterior da Espanha, deveria ser ouvido por todos. Ele apresenta informações de organizações humanitárias que lutam por um mundo melhor nos piores lugares do mundo. Na minha opinião, as ondas curtas são mais uma fonte de informação, diferente das que temos, rádios locais, jornais e televisões. Tais veículos muitas vezes apresentam uma notícia que teve como fonte ou intermediário os Estados Unidos. Então, nada melhor do que ouvir uma rádio direta da fonte, de países como o Irã e China. Quais os programas que você indicaria para um novo ouvinte de ondas curtas? O Mundo Solidário, da Rádio Exterior de Espanha, é apresentado todos os dias às 23 horas em 9.620 e 15.190 kHz. Para saber mais das ondas curtas, indico o Altas Ondas, irradiado nas sextas e sábado às 13 horas pela Rádio Voz Cristã em 21.500 kHz. Há também o DX-HCJB, pela Voz dos Andes, nos sábados às 22 horas, em 11.920 e 12.020 kHz. Eu colaboro com os dois programas enviando notícias, ou indico simplesmente ligar o rádio em ondas curtas e descortinar um novo universo a ser explorado. A continuação, escutemos ao jornalista Célio Romães. Aqui Porto Alegre,
A cidade de Santarém, no estado do Pará, é conhecida como a pérola do rio Tapajós. Santarém também está presente nas ondas curtas com a Rádio Rural, que emite em 4.765 kHz. A dica de Paulo Roberto e Souza, de Tefé, no Amazonas. E a Rádio Nacional da Angola está providenciando novos cartões QSLs. A informação foi enviada pela funcionária da emissora, Josefa Canzuela, a Paulo Miquelão, de Porto Alegre. E a Rádio Vlaanderen transmite em inglês às 22 horas e 30 minutos e às 4 horas no tempo universal, em 15.565 kHz. A Rádio Veritas da Libéria foi ouvida novamente em ondas curtas. Rafael Rodrigues captou a emissora na Colômbia em 5.470 kHz. E a época é propícia para a escuta de diversas emissoras regionais asiáticas em 60 metros. A CNR Beijing pode ser ouvida após as 23 horas UTC em 4.750 kHz. Já a Rádio Xinjiang de Lhasa chega muito bem em 4.905, 4.920 e 5.240 kHz. E a Rádio Bayerischer Rundfunk é uma emissora comercial da Alemanha que tem boa sintonia no Brasil. Você poderá ouvi-la a partir de 21 horas e 30 minutos em 6.085 kHz. A emissora confirma os informes de recepção com o cartão QSL. E mais notícias do mundo das ondas curtas você confere no boletim do TX Clube do Brasil. Seja sócio e escreva para Caio Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. De Porto Alegre falou Célio Romais. E temos aqui o informe de X desde o Brasil por Jorge Silva. Brasil. Dos pioneiros do rádio em Brasília, o comunicador da Rádio Nacional, Darley Tavares, morreu no último dia 25 de agosto, vítima de infarto. Ele estava em atividade desde 1960 na Rádio Nacional de Brasília. O comunicador nasceu em Campos, no estado de Rio de Janeiro, e antes de ingressar na Nacional, trabalhou na radiodifusora da sua cidade. Bulgária. Rádio Bulgária emite em espanhol nos seguintes horários e frequências para a Europa: de 16 às 17 horas UTC em 15.700 kHz e das 21 às 22 horas UTC em 11.800 e 13.800 kHz. Para a América do Sul, das 23 às 0 horas UTC em 9.500, 11.600 kHz. Da 1 hora às 2 horas UTC em 9.500, 9.700 e 11.700 kHz. Equador. Assim como muitas outras missões, também a HCJB, a Voz dos Andes, está sofrendo com a diminuição das entradas financeiras. E mesmo vivendo esta situação, a missão terá de fazer a mudança das antenas de pifo, porque nas proximidades será construído o novo aeroporto de Quito. As novas instalações serão na península de Santa Helena. O sinal deste local melhorará a transmissão e nossos ouvintes serão beneficiados. É um projeto a ser desenvolvido a longo prazo. Suíça. 3 anos após seu primeiro lançamento, o portal da Rádio Suíça Internacional passou por importantes mudanças. Com um novo design, o portal suíço de atualidades e informações Swissinfo, Rádio Suíça Internacional, SRI, corresponde ainda mais às necessidades de seus usuários. Assim, coloca-se à disposição informações e serviços destinados especialmente aos suíços no estrangeiro. O portal também aumentou sua oferta multimídia para 9 idiomas. Tire suas próprias conclusões, clicando em www.swissinfo.org.
Se você deseja colaborar com este informativo, envie suas colaborações para jorgesi@bo.com.br. E essas informações pertencem ao boletim eletrônico do Santa Rita de X Clube. E para encerrar este programa, eu quero enviar um forte abraço para meus amigos do Brasil que estão celebrando as suas festas pátrias nesta data. Será até a próxima.